Olá, eu sou César Vanucci, repórter, e estou tendo a grande satisfação hoje de rever uma pessoa muito querida, a doutora Zélia Savala Rezende Brandão, médica homeopata, um ícone dos movimentos espiritualistas brasileiros, dirigente do grupo científico Ramatiz, que é um grupo que atua com base em Belo Horizonte, ramificações por outras partes do país e por outras partes do mundo, e que trabalha assuntos ligados à espiritualidade e assistência social. A doutora Zélia me recebe no seu escritório, aqui na sede do Grupo Científico Ramatiz, e vai bater um papo que eu tenho certeza será extremamente proveitoso para o público que nos assiste, por conter informações muito interessantes sobre a ação do grupo e sobre o trabalho que ela realiza como uma figura de importância relevante na vida espiritual. Doutora Zélia, eu gostaria, antes de mais nada, que a senhora explicasse a que vem o Grupo Científico Ramatiz. Certo. É um grupo filantrópico, não é? De fundo espiritualista, dirigido por Ramatiz, o representante de Marte, que dirige as áreas de Marte, ele é marciano, e aqui eu trabalho com o filho dele, o Ramatiz, o Ramal, que projeta em mim para fazer o trabalho aqui na espiritualidade. Deixa eu ver se eu entendi bem. O Ramatiz é uma figura que se projeta a partir de Marte, é isso? De Marte, é. Ele hoje não projeta aqui, porque ele foi para a supercósmica. Para o supercosmos? Ele trabalhou muitas vezes aqui, mas agora ele subiu, certo? E ele, vamos dizer, é a figura máxima que orienta na orientação do trabalho executado pelo grupo científico que traz o seu nome, é isso mesmo? Traz o meu nome, isso mesmo. E a senhora incorpora esse personagem? Não. A condição do trabalho dele, ele toma a mente, viu? Na hora do trabalho dele, ele toma a minha mente e eu saio. Toma a mente e orienta? Orienta. Eu não vejo nada. Ele anula a minha mente e entra a mente dele para informar as coisas. E que tipo de informação que é repassada nesses momentos específicos em que ele toma, conforme a senhora revela, a sua mente para revelações? Certo. Ele atua, viu? Ele é médico. Ele é médico. Viu? Ele tem várias formaturas, inclusive na Terra. Ele viveu na Terra para entender o que acontece com os humanos, certo? Então ele estudou a medicina da Terra e a medicina quase que mundial, certo? Então ele trabalha aqui fazendo receituário da homeopatia. Receituário na base da homeopatia. E da medicina alternativa. Diversas modalidades alternativas terapêuticas. Viu? Então ele já atua aqui em Belo Horizonte desde 1971. E essa atuação levou, por exemplo, a um atendimento, a senhora pode quantificar mais ou menos, estimar o número de pessoas que chegaram a ser beneficiadas com essa ação
de orientação terapêutica? Há mais de 10 mil pessoas. Né? É. O grupo tem o que nós chamamos médios, viu? Médios, né? Médios. Colaboram, viu, para ajudar o grupo, atendem também, trabalham, viu? E esses médios, nós tivemos reconhecimento da medicina alternativa e da medicina própria, viu? Através da Secretaria de Saúde. Reconheceu o grupo, certo? Sei. Nós temos reconhecimento do Estado, do Federal e Municipal. Sei. Quer dizer, a instituição, do ponto de vista jurídico, reconhecida em plenitude pela excelência e qualidade do trabalho que promove, não é isso mesmo? Isso. Além de nós atuarmos assim, a parte também por exemplo, o grupo promove sempre o Natal dos carentes. Sim. Aí já é a outra faceta da atuação. É a área da assistência social, Assistência social. Ele tem uma assistência social grande. A senhora podia até explicar para nós no que consiste essa assistência social em amplitude promovida pelo Grupo Científico Ramatiz? Essa assistência social é feita por todos os grupos, os grupos ligados a nós. Nós chamamos grupos externos, desde do Brasil, de vários lugares e também do exterior. Entendi. Nós temos grupo na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, em vários lugares, em Londres, na América Saudita, na Arábia Saudita e outros lugares. Então, eles procedem do mesmo modo que nós aqui. Com que modalidade de prestação de serviço para assistir aos necessitados? Assiste com cesta básica. Cesta básica. Com remédios. Com internação. Os remédios são sempre na linha da homeopatia? Da homeopatia, mas também a outra medicina que é dirigida pelos médicos, que trabalham vários médicos aqui, que são sim. Médicos então, e médicos. Também medicina alopática também? Alopática também, tem alopática também. Viu? Então os clientes recebem roupas, remédios, calçados, viu? E alimentação e internação em hospitais. Favorece, né? Faz um trabalho de intermediação. De intermediação. Tudo pelo grupo. Viu? Tudo pela causa humanitária, Tudo né? Pela causa humanitária. Doutora Zélia, e tanto quanto eu sei também, parece que o grupo mantém creche, né? Tem uma creche em Igarapé. Aqui em Minas, em Igarapé. Igarapé. Com 20 meninos, mais ou menos. É só altera, para mais ou para menos. Porque a promotora de Igarapé manda os meninos para lá. E entra e sai muito. Sim, certo? sim. Mas são garotos mais ou menos em grau de risco social, Certo. Todos. Todos, né? Todos, viu? Então entra e sai, viu? Quando eles ficam lá, quando a promotora consegue que eles, um parente toma conta, um pai ou uma mãe, em geral, eles são filhos de mães que bebem, que tomam tóxico e pais também. Entendi. Viu? São Quer crianças. dizer, estão desguarnecidos, né? São crianças. Daquele ambiente familiar, né? Agora, dadas essas informações sobre o lado da assistência social, eu quero agora focar na ação espiritual. Bem, a senhora explicou logo de início que ao seu jeito de atuar, a senhora é uma espécie de porta-voz do Ramatiz. É isso mesmo? Isso mesmo. E esse trabalho da senhora não fica circunscrito apenas a Minas Gerais. Ele vai mais longe. E, pelo que sei, essas andanças já levaram a senhora para rodar meio mundo, né? E a gente vai... E de vez em quando telefono aqui para conversar com a senhora, está na Rússia, foi para os Estados Unidos, não é assim?
Bem, a gente senhora tá fazendo ultimamente andou por que lugares? vários lugares. Na Europa, em vários lugares, viu? E vou citar alguns. Londres, Rússia, como é que é? França, né? França várias vezes. E outros lugares. México, certo? A última viagem que nós fizemos, tem um mês mais ou menos, fomos até Punta Cana. Viu? Punta Cana é na Colômbia, né? Não, Venezuela? não. Viu? Punta Cana e Panamá. Ah, em Panamá. Panamá. Muito bem. E exatamente o que a senhora vai fazer numa viagem da modalidade que a senhora está dizendo, em trabalho espiritual? Que trabalho espiritual é esse que a senhora realiza? Eu vou com vários médios daqui. Vários médios? Vários médios. 40, 50, 40? É esse número assim? 65, é. Essa última viagem foram 65. 65 sensitivos? Sim. Então nós reunimos lá numa praça, onde o ramal puxa essas criaturas que morreram. Ramal, repete por gentileza. Ramal puxa essas criaturas que Puxa? morreram. Puxa, para aquele lugar. O espírito de pessoas que já não estão mais neste mundo. Para nós desligarmos, porque eles estão ligados ainda à Terra, pelo estômago aqui. Tem uma ficha, né? Que liga os espíritos lá na Terra. Então eles ficam presos ainda, rodando longe. E prejudicando às vezes as pessoas materiais que eram amigas dele. Esse trabalho, então, a gente chamaria de desligamento mesmo? Desligamento. Então esse trabalho é assistido por outras entidades, por exemplo. Dessa vez nós fomos assistidos pelo radar, pelo Jorge, que é a entidade do Triângulo, e pelo outras entidades que ajudam, certo? Então o ramal com essas entidades abre a cortina fluídica. Quando você morre, para passar para outra dimensão, tem uma cortina fluídica que às vezes as pessoas não têm força para poder passar. Então o ramal ia ser. Isso significaria uma espécie de libertação de um estado de coisas que mantém esses espíritos, essas criaturas presas aqui. Vamos dizer, a nossa odisseia, a história nossa, é isso? Ficam presos aqui e sofrem, né? Sofrem por causa disso? Sofrem muito. Então, o ramal corta a faixa que liga a eles, viu? E abre essas cortinas para eles poderem... Isso permite a esses espíritos, vamos dizer, né, desencarnados, né? Reencarnados. É um alívio e também uma caminhada no sentido da evolução, é isso mesmo? Ajuda isso. Então ele leva, atravessa para as dimensões ainda terráqueas. Dimensões também num plano terráqueo ainda, no astral. Viu? A primeira fase no astral é as dimensões terráqueas. Depois é que eles passam, que recebem orientação, recebem tratamento, viu? Que tira deles as coisas negativas que tem na Terra, bebidas, maldades. Qualquer tipo de vício, né? Tira deles e eles vão então para hospitais receber tratamentos para ter força para atravessar até a área de determinação kármica. Muitos anos. Entendi. Normalmente uma pessoa que morre, ela leva 100 anos até chegar à determinação kármica para voltar ou para ir à área que ele nasceu. Isso, vamos dizer, isso se aplica a todo mundo ou a algumas pessoas? Todo mundo, a não ser os médios que vêm aqui, que tem categoria grande. Por exemplo, o ramal encarnou na Terra.
Quando ele morreu, ele passou rapidamente nesses corredores, que são 7 corredores para atingir as outras áreas, para poder voltar. Corredores e dimensões é a mesma coisa? A senhora está falando a mesma coisa? Não, né? Dimensão é a área que, por exemplo, eu aqui estou morando em Belo Horizonte, então existe uma área, viu? Essa dimensão. E o corredor é a entrada para outras dimensões, porque a pessoa, quando morre, vai passar por 7 corredores. Sim, sim. E nesses 7 corredores é que ela levaria em tempos terrenos 100 anos, é isso mesmo? 100 anos. Então, isso é uma lei flexível? Isso é uma lei flexível. Então, existem muitos erros que às vezes os espíritas falam para ajudar as pessoas, mas quem morre, vem falar, não pode. Só depois de 100 anos. Só depois de 100 anos? Só depois de 100 anos. É uma complicação que existe. Passa nos corredores, entra para uma outra área em que eles vão evoluindo, certo? Quando ele chega, chama plataformas. Na terceira plataforma já estão ajudando as pessoas que estão nas primeiras, segunda, viu? Entendi. Aí quando eles chegam nessa plataforma, eles já têm condição de voltar aqui, de estar na Terra. Só nessa época. Antes disso não tem condição. E dali eles vão para uma área que chama de determinação kármica, onde eles recebem novas missões para encarnar. Ou, se eles devem à Terra, eles pedem para voltar, para pagar o seu karma. Se eles não devem e não querem voltar, eles voltam para a dimensão onde eles nasceram. Pode ser Marte, pode ser Júpiter, pode outras dimensões. Bem, a senhora falou em Marte e disse que o Ramatiz procede... É marciano. Mas isso quer dizer, então, que a teoria que muitos cientistas agarram da não existência de vida em Marte é uma teoria que cai por terra? Cai por terra. Cai por terra? Existe. Mas em que plano que fica isso? Ele não é visível ao olhar humano? Ou a tecnologia humana que possibilita a gente captar imagens? Não é visível? Só a hora que a pessoa humana, os espíritos, por exemplo, da Terra, tiver condição de ver essas entidades. Viu? Porque é outra dimensão deles. Na terceira dimensão não consegue ver a dimensão marciana, que são habitadas. Então, várias e várias dimensões. Só para a gente explicar melhor para o nosso telespectador. Quer dizer que aquelas naves que aterrissam na superfície de Marte e que transmitem mensagens não estão captando mensagens sobre a verdadeira fisionomia de Marte? Ou a verdadeira dimensão que existe em Marte. Eles descem lá dentro da terceira dimensão, porque essa parte de dimensão às vezes é complicada. A dimensão aqui, a terceira dimensão, vai desde aqui da Terra até a supercósmica. É um triângulo assim. Até a supercósmica, onde está o Deus também, o Deus Criador, certo? Então é um triângulo que forma. Sai daqui, vai subir no triângulo para passando pelas dimensões até o supercósmico. Certo? Atualmente o Ramatiz está na supercósmica. Ele vem às vezes nos nossos juramentos, vem em alguma parte que o ramal precisa de ajuda dele, ele vem. Mas quem atua aqui é o ramal sob a orientação dele. Nós trabalhamos sob a orientação do ramal. Doutora Zélia, me explica uma outra coisa. Existem outras entidades como o Ramatiz a trabalharem no universo? Existem São muitas. Nas várias dimensões. Dentro da ideia de um Deus absoluto, qual que é o significado do papel do Ramatiz? O Ramatiz é uma entidade ainda em evolução. Em evolução. Agora, existem outras entidades superiores?
superiores. Às quais ele se reporta, é isso? Aquele que nós chamamos de Deus cósmico. Deus cósmico. Está nessa dimensão. Sei. Certo? Supercósmico. Existem muitas entidades ali, mas são várias dimensões. Eles vão subindo nessas dimensões até chegar lá no ápice. Doutora Zélia, me esclarece ainda um pouco minha deficiência de conhecimento das coisas. Como é que é a conexão que a senhora estabelece entre essas ações espirituais, ou seja, essa presença espiritual que envolve, por exemplo, o trabalho do grupo? Como é que é a conexão dessas entidades com os chamados extraterrenos, cuja existência a senhora admite, não é isso? Certo. O que são os extraterrenos nesse processo? Nós temos contato com eles. São pessoas, né? Vamos falar, os dos extraterrestres são pessoas igual a nós. Tem corpo e tudo. Dessas outras dimensões. Então, eles entram na Terra para ajudar. Para ajudar? Sempre para ajudar? Sempre para ajudar. Não há perigo de chegar aqui alguma civilização tecnologicamente desenvolvida que venha para prejudicar em vez de ajudar? Não há? Não, isso tem um comando geral. Essa entrada foi criada a polícia dimensional, que eles ficam fazendo dos cones que dão entrada para a Terra, ficam aquelas polícias, só deixam entrar esses que são bons. Porque 10 anos atrás entrava tudo. E houve vários problemas, eles levaram... De raptos, inclusive, de raptos. Dou por um exemplo em Guarapari, naquela praia do morro, tinha um cone ali de abertura. Então eles entraram, várias vezes acharam pessoas na praia sem sangue nenhum, certo? Eles tiravam, entravam por um túnel que eles tinham ali, e tiravam o sangue das pessoas, iam para a experiência e jogavam o corpo ali. Então o ramal conseguiu em cidade fechar. O ramal fechou? Fechou. Esse corredor, vamos chamar assim? Fechou esse corredor. E, igual aí, em muitos lugares aconteceu isso. Eles raptaram as pessoas, viu? E também raptaram para levar para as outras pessoas. Mas a pergunta, então, que inevitável a ser feita é a seguinte: esses extraterrenos, nessa ordem cósmica, eles se reportam a Ramatiz? Ou eles são entidades que trabalham paralelamente a Ramatiz? Trabalham conjugadamente, subordinadamente ou paralelamente? Subordinadamente Os extras só entram aqui com autorização dele. Entendi. Certo? Porque ele é escolhido. Tem as várias dimensões, Marte, Júpiter, Vênus, todos eles têm esses coisas que podem, né? Os discos voadores, certo? Então, cada época é aberta a entrada para uma dimensão. Atualmente, a dimensão que está atuando na Terra é Plutão, certo? 3 dias entra as entidades de Plutão. Agora, me diz uma coisa. Essas civilizações extraterrenas têm algum plano de acelerar o desenvolvimento humano, de fazer uma intervenção que, por exemplo, acabe com os dramas que a humanidade vive, drama da fome, das desigualdades sociais, das injustiças clamorosas? É só ver, por exemplo, no momento que nós estamos conversando aqui, tem gente morrendo na África porque não recebe soro fisiológico para combater o cólera. Tem alimentação. Então a gente pergunta o seguinte: essas entidades extraterrenas ou espirituais, elas têm algum plano a curto prazo de fazer uma intervenção nesse planeta para amenizar um pouco os padecimentos das parcelas mais desfavorecidas, dos excluídos sociais? Existe alguma coisa nesse sentido? Existe um plano de ajuda em todo lugar.
os nossos grandes cientistas todos foram orientados por um extraterrestre. Certo? Sei. Projeção. Mas haverá uma intervenção num dado momento? Haverá, desde que haja, porque o povo, por exemplo, o terreno, o terrestre, tem muito karma ainda para pagar. Eles erraram muito desde o princípio que a Terra foi habitada, certo? Quando ela foi, o Cristo abriu a dimensão para abrir a Terra. Então houve muitas guerras, muita morte. Continua havendo, né? Continua, mas antigamente era pior. Viu? Então está resgatando isso, que chama o karma, para poder eles fazer a evolução dessa turma, para melhorar tudo. Ô, doutora Zélia, essa pergunta não pode também deixar de ser feita para a senhora. A senhora já teve alguma experiência muito transcendente de contato com entidades extraterrenas? Por exemplo, eu ouvi dizer que a senhora já esteve visitando um outro corpo celestial do cosmos. Isso tem a ver? Tem a ver. Então conta pra gente. A gente faz contato com eles. Nós fazemos um trabalho aqui na ufologia, viu? E fazemos uma pesquisa de campo, chama pesquisa de campo. Terceira? Pesquisa de campo. Ah, pesquisa de campo. Nós vamos ao campo, vão várias pessoas, atualmente são 80 que pertencem ao estudo da ufologia aqui. Então nós vamos para um campo e fazemos o contato com eles, viu? Então, muitos dos que estão trabalhando aqui, tentando contato, são videntes. E vem a hora que eles descem no... Porque há pessoas que não podem ver e há pessoas que podem, é isso? Que vem. Faz uma roda, viu? E invocamos a entrada deles, certo? Então eles vêm, atendem a gente e conversa com eles, né? Eles todos têm um idioma internacional que a gente fala com todas as dimensões, certo? Então converso, eles falam o que querem, o que eles estão ajudando, o que precisa de fazer, sempre isso. Em Brasília nós fizemos também com aquele general. O Showa. O Showa. Eu fui várias vezes em Brasília. Eu tenho todos os livros dele e o conheci pessoalmente. Fazer a pesquisa com ele. E lá sempre havia um morro, que ele ia na Vargem, perto do morro. E lá do morro eles desciam esses extraterrestres. Eles ficavam sempre lá no morro. Eu fiz essa pesquisa junto com o Showa. Só que ele não sabia conversar com eles. Então, todas as vezes que ele ia fazer no campo, ele me pedia para ir. E a senhora conversava? A senhora falou numa linguagem universal para falar com ele. E que tipo de linguagem é essa? Como é que é isso? Essa linguagem, vocês não é telepática? Por exemplo. Não, é vocal? Vocal. Eles conversam comigo, viu? A turma que os videntes veem, esses extraterrestres. E como é que a senhora aprendeu essa linguagem? Desde de criança, que o Ramatiz e o Ramon me orientam. Né? Ah, entendi. Eles que me ensinaram. Mas nós falávamos da sua viagem a outro planeta. Certo. Isso aconteceu de fato? Aconteceu várias vezes. Várias vezes? Eu já fiz uma palestra lá, naquela área. No fórum No fórum permanente de estudos sobre fenômenos transcendentes. Eu me recordo que foi lá que eu ouvi a primeira informação a respeito dessa viagem da senhora. São os microdiscos. Né? Microdiscos. Microdiscos. Então nós reduzem a gente, certo? A gente fica muito... A gente entra nesses discos, eles vão, atravessa todas as dimensões e atravessa para outra dimensão, além do Sol nosso. Além do Sol? Além do Sol. Viu? Quer dizer, noutra constelação? Tem assim uma faixa, de que vai a terceira dimensão, vai até essa faixa, uma faixa escura. A gente atravessa essa faixa escura, aí entra nessa dimensão, além do Sol.
São muitas dimensões. E nessas dimensões existem muitas criaturas daqui, com famílias lá e tudo, que eles foram levados. E que mundo que a senhora contemplou? Vários. Prédios, cidades. as instituições sociais, como é que é? Muita sociedade, muito bonito, viu? Desigualdade social? Não. Nada disso? Nada. Tudo harmonizado? Tudo harmonizado. São dimensões avançadas. Hein? São dimensões mais avançadas. Mais avançadas? Mas eles conseguiram estabelecer um equilíbrio, total, uma harmonia de vida? De vida. Total. Assim que elimina tudo isso que constitui mazela, lá não aqui tem, no nosso mundo? Não tem doença, não tem dor, não tem fome, não tem essas coisas ruins todas que E morte existe? Não. A morte física? Não. Não? A morte lá, a pessoa passa de dimensão, viu? Não morre. Chega um determinado tempo, a entidade, o ministro dele, você pode atravessar a dimensão, aí vai subir dimensões, até chegar numa área em que não sobe mais, já está completo a vida dele. Doutora Zélia, eu fico muito feliz de poder estar aqui com a senhora. A senhora sabe da grande estima que eu nutro pela senhora. E as informações que a senhora passa são de uma riqueza muito grande. Eu sei que tem um exército de pessoas que acompanha o seu trabalho, que atua de uma forma muito devotada a tudo aquilo que é objeto das suas exortações e das suas pregações. Eu peço agora à senhora que dirija ao nosso telespectador, né, uma palavra final. Certo. E, se possível, dizendo o seguinte: o que está para acontecer no mundo de bom? Porque tem tanta coisa ruim nos rodeando. Existe alguma perspectiva a curto prazo da gente melhorar esse mundo? À medida que o terráqueo for desenvolvendo, ele corta o livre-arbítrio dele. E ele chega num ponto em que ele sabe o que é errado, o que faz mal, o que não faz. Certo? Então, o terráqueo chegar nesse ponto, viu? Ele não cria mais karma e não faz mal a ninguém, a si próprio também. Viu? Então, nessa época, nós vamos ter uma fase igual está no Marte. Marte não tem doença, não tem... Isso tem prazo para acontecer? Não tem prazo, não. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça depressa. Viu? Por isso que a gente tem trabalhado muito, orientando o pessoal da Terra para poder desenvolver essa parte boa que eles têm. Eu não resisto à tentação de uma última pergunta, baseada em informação que a gente colheu por aí. Existe uma palavra que eles atribuem ao saudoso Chico Xavier, né? Uhum. Que era uma figura de meiguice nazarena, né? Que habitou esse mundo nosso, né? Eles dizem que o Chico Xavier teria aventado a hipótese de uma intervenção extraterrena agora no ano 2019. A senhora tem notícia de algo assim? Tem, ainda não foi confirmado isso, não. Não, né? Não tem confirmação disso, não. Eu fiz o desligamento do Chico. O Chico foi muito meu amigo, né? Desde que eu era menina, com 12 anos, ele ia muito em Lafayette. Ele ficava numa casa do chefe do cartório onde eu trabalhava. Então sempre eu almoçava com ele lá. Viu? E esse chefe do cartório era parente dele. E a mãe dele era tia do Chico. Então ele me contava muitas coisas, você vai enfrentar muitas coisas que você vai ver. Viu? Difícil. Agora, você tem a força para poder não perder a fé e aceitar tudo como normal. Ele sempre falava isso para mim. E ele pediu que eu fizesse o desligamento dele quando ele morresse. Então, mas eu precisava de uma pessoa pedir esse desligamento para que ele morresse. Então a pessoa veio
certo? Influenciado por ele, eu fiz o desligamento dele. Por último, a senhora suscita tanta pergunta assim instigante que eu já não posso deixar de fazer. A senhora disse que tem de ter um prazo da pessoa permanecer naquela boca de espera, vamos dizer, para passar para outra dimensão. É. Mas a senhora pode fazer o desligamento e antecipar esse prazo? Não, esse prazo é determinado pelos ministros dele. Sim. Cada um de nós tem um ministro. Sim. Então, às vezes a pessoa morreu, mas não pagou os karmas dele tudo. Então, ele fica ainda pagando um período para poder ter autorização de atravessar a cortina. Entendi. Mas, por exemplo, o Chico Xavier pediu a senhora para fazer o desligamento dele. Ele não tinha Qualquer outra pessoa, por exemplo, eu pediria para a senhora que quando eu deixasse esse mundo, a senhora fizesse o desligamento. A senhora vai lá com a máxima boa vontade e faz o desligamento. Isso se faz naquela hora ou espera esse tempo todo? Não. Quando o ministro determina que você pode ser desligado, por exemplo, esses desligamentos que nós vamos fazendo dos exteriores e vários lugares, tem autorização do ministro. Nós fizemos Panamá 2 meses, 2000, e quando nós estávamos fazendo, muitos deles que tinham morrido rodearam o pessoal nosso, certo? Então, a hora que acabou o desligamento, eles sumiram. Então, alguns videntes se assustaram, né? Então, ficaram 3 milhões para poder desligar. 3 bilhões. Aí nós voltamos outra vez. Fizemos o último desligamento. Esse ritual é simples? É simples. A gente pode assistir? Pode assistir. Uai, se a senhora me convidar, numa próxima oportunidade, eu queria estar presente só para... Nós, esse ano, nós estamos com 65 médios. 65 médiums. 65. Trabalhando isso. Esse processo. Na hora que começa a fazer que a entidade vem para ajudar o desligamento, e a gente faz a vibração e fica em vibração. E cedendo energia para que eles subam. Muito bem. Doutora Zélia, muito obrigado pela atenção que a senhora dispensou, viu? E eu espero revê-la novamente noutros papos tão agradáveis quanto esses que a senhora me proporcionou. Muito obrigada. Muito obrigado. Até sempre. Eu desejo paz para todo mundo, viu, principalmente para o brasileiro, viu, que ele consiga manter os políticos numa fase de paz e harmonia para ajudar todo mundo. Boa fala, boa fala. Muita paz.